Bem, pessoal, é com grande prazer que começamos agora mais um Melhores Top 100 Podcast. Aquele bate-papo sobre empreendedorismo e sucesso que todo mundo gosta de assistir, né? E hoje nós temos um grande convidado aqui, que é o Dr. Carlos Miro, do Carlos Miro Advogados, que é um dos maiores escritórios de advocacia de Uberlândia. Dr. Carlos, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo, senhor, aqui, já que o senhor é proprietário de um escritório que é um dos de maior sucesso de Uberlândia. Não vou falar que é o maior para não menosprezar os outros, né? Mas está entre os maiores, não é isso? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Eu fico com imensa gratidão e uma mistura de emoção que me coloco diante de você nesse momento e diante dos ouvidos telespectadores, num momento desse tão especial. Hoje, ao olhar para trás e contemplar toda a jornada que percorri ao longo desses anos, sinto-me profundamente honrado e privilegiado por ter dedicado grande parte da minha vida à nobre arte de advocacia. Hoje, metade do escritório já é meu e outra metade já são dos meus filhos, da Silca Mendes Miro e do Carlos Alberto Miro Filho, tá certo? Os dois já são propriedade da metade do escritório, são colegas que já estão dirigindo o escritório, e eu estou por trás ajudando no que posso, tá certo? Passando as experiências vividas nesses anos, todos esses anos. Quantos os anos que o Carlos Miro já advoga no mercado? Olha, eu iniciei como estudante, tá certo? Como estudante, em 1973. E o escritório fundado em 1975. Eu formei em 1974. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Então nós temos aí, tá certo? Vai completar 50 anos agora, o ano que vem, tá certo? De fundado o escritório. Porque o senhor começou como estagiário e ainda não tinha formado ainda, É né? isso mesmo. E formou-se aqui em Uberlândia, na UFO? Na UFO, tá certo? Foi Com certeza uma das primeiras turmas da UFO. Foi uma das primeiras turmas de formando, tá certo? Inclusive, tá certo? Me tirando do sufoco durante o período que eu estudei, do pagamento da mensalidade nos últimos anos, tá certo? Então foi excelente, tá certo? Essa oficialização da Faculdade de Direito, tá certo? E com excelentes professores, entre eles aí o Dr. Oswaldo de Freitas, tá certo? Dr. Regis Simão, são grandes professores. Teve o Otônio, tá certo? O Otônio Torres. Otônio Torres, perfeitamente criminalista. Então nós tivemos aí grandes, estou citando esses três, tá certo? Se eu não citei todos, porque o tempo é curto, tá certo? Mas todos sendo homenageados por mim, porque foram grandes professores que eu tive na faculdade. Tá não, e a gente corre até um risco de esquecer de muitos, né? Perfeitamente. Então é bom parar por aí mesmo. É bom parar por aqui, porque senão não dá, tá certo? Mas, doutor Carlos Miro, prazer imenso ter aqui o senhor conosco. A gente já vinha tentando marcar essa entrevista há algum tempo, né? Esse bate-papo nosso aqui no podcast, né? Correto. E o ano passado a OAB indicou o seu escritório como escritório do ano, no prêmio Melhores do Ano Top 100. E eu tenho certeza que foi um prazer para nós, para o senhor também, né? Perfeito. Foi excelente, porque eu te falo que durante todos esses anos que eu advoguei, eu sempre abracei a advocacia com amor, tá certo? Com amor, com dedicação, sempre com aquele prazer, com aquela alegria, com aquele meu amor que eu dediquei ao direito durante todo esse período. E sem preocupar com os outros escritórios que fossem, tá certo, andando, chegando ou caminhando. Eu buscando para o nosso escritório aquela atualização. Tanto é que hoje nosso escritório é atualizado na parte da informática, na parte Tem uma estrutura invejável. Totalmente. Então, nosso escritório, nós investimos muito nessa área. Eu fiquei sabendo que são mais de 1.000 metros quadrados num local de salas comerciais, que é o World Business Centers, né? O WBC,
né, que fica ali na Nicomedes. Então, quer dizer, você tomou grande parte ali daquele centro comercial ali, né? Nós temos hoje uma área de 1.000 metros quadrados e acabamos de adquirir mais 200 metros quadrados para ampliação do escritório, tá certo? Estive lá, conheci. Tem É, até um bar lá dentro para os funcionários, né? tem. Eu não pode nem falar que aquilo é uma lanchonete, é um bar. E eu dei sorte no dia que estava tendo uma comemoração, tinha muitos salgados, Perfeito. bolo, estava tendo Isso uma mesmo. comemoração tremenda lá, né? Nós temos um setor no escritório que é setor de qualidade, onde nós temos uma profissional adequada para fazer a seleção dos futuras pessoas para Seria trabalhar. O RH da É, empresa, né? o RH separado, essa é só Ah, para ver a qualidade, fazer treinamento, tá certo? Reciclar a pessoa que não está indo bem no setor. E tem uma psicóloga também, tá, que tem lá no tá. nosso escritório também nesse setor. São coisas assim que muitos escritórios não Não levam, faz. não É. faz, tá certo? E É nós porque tudo queremos, isso é custo, né? mas nós queremos reaproveitar todos aqueles que têm capacidade. E às vezes por um problema simples de dentro de casa ou de relacionamento, etc., ela cai a É, qualidade. cai a qualidade. Então nós temos até uma revisão também no trato com o cliente, no trato vamos supor, com o devedor, quando se trata de cobrança de dívida, e nós fazemos essa avaliação para que a gente possa ver que qualidade e que tipo que ela está falando, se ela não está descumprindo, está certo, o roteiro normal que o escritório prescreve para tratar bem toda a clientela, todos Seguir todas as normas do escritório, perfeitamente. né? Seguir as normas para que a gente possa, tá certo, abarcar, tá certo, uma melhor qualidade. O senhor tem uma origem interessante, né? Nasceu num lugar, foi para outro lugar, foi registrado como sendo de outro lugar. Conta Hum. um pouquinho disso aí pra gente, porque ficou meio Tá confuso aqui na certo. minha cabeça. Né? Vamos contar para o pessoal aí que está nos assistindo. Olha, eu nasci em Uberlândia, tá certo? Mas minha história teve início em Arco Verde, Pernambuco. E Arco Verde, Pernambuco, era a terra do meu pai, tá certo? Meu pai é pernambucano, minha mãe é ituiutabana, filha de italiano, certo? Então, eu nasci em 49, tá certo? 49, tá certo? Aqui em Uberlândia. E logo meu pai mudou para Pernambuco, Para Arco para Verde. Arco Verde, tá certo? Onde eu fiz até o ginásio e comecei a fazer o científico. Então, eu tive essa oportunidade lá de fazer essa parte de, tá certo? De transição, tá certo? De estudo lá, tá certo? E minha mãe fez o registro meu como se eu tivesse nascido em Tuiutaba. É isso que eu achei assim, o É, máximo, né? mas eu ganhei o título também de cidadão berlandense, tá Você certo? é Então, já estou tripla cidadania. tripla cidadania, perfeitamente. Uberlandense, Olha, arco-verdense é, e ituiutabano ou tijucano? tijucano. Eu, inclusive, fico pensando, tá certo? Porque pelo estudo meu, pelo ginásio que eu fiz, minhas notas, por exemplo, eram mensais, nota da prova de matemática, eu tirei de 10 até o final. Todos os meses eu tirei 10, Em completei matemática. matemática. Eu falei, não é direito É que porque eu... no início o senhor fez contabilidade, né? Contabilidade, perfeitamente. Aí depois eu fiz aqui o contabilidade no professor Zé Inácio de Souza, da primeira turma de formando da Colégio SESC, José Inácio. perfeitamente. Fui presidente do Grêmio Estudantil, e nessa presidência do Grêmio Estudantil, na época eu pedi ao Almeida Santos uma bateria para que nós desfilássemos. Nós Doutor ganhamos a Almeida. bateria e fizemos essa, esse desfile de 7 de setembro pela primeira vez, está certo? Sob a presidência minha, está certo? Que estava lá no Colégio Renato de Souza. Muito bom. E dali foi que eu parti para fazer a opção. As dúvidas que me surgiram. Faço direito ou faço contabilidade? Tá certo? Porque eu trabalhava no escritório que era contabilidade, tá certo? Que eu comecei como office boy e fui para coordenador do Era escritório. escritório de quem? É o escritório do Aparecido Pimentel. Doutor Aparecido Metel. Doutor Aparecido Pimentel, tá certo? Então eu trabalhei lá no escritório dele. Aí eu saí, tá certo? Saí do escritório,
fui fazer um trabalho na prefeitura, na dívida ativa, tá certo? Depois eu fui para Agroban, tá certo? Que eu fiz fui funcionário da Agroban, trabalhando lá com Goitos, com Tony Tanuzzi, e o Tony Tanuzzi me inspirou para mim poder Fazer fazer advocacia. advocacia, tá certo? Eu fui, tá certo? Eu fui, comecei direito, assim, fiz minha opção comigo mesmo. Eu estava pensando o seguinte: é, eu lembro muito bem, claramente, que no momento de difícil, resolvi seguir meu coração, que era direito. Isso é porque eu já vinha vibrando com direito desde a época que eu era estagiário. Estagiário não, desculpa. Desde a época que eu comecei, tá certo, a manter contato com os advogados, tá certo? E vi e falei, é isso que eu quero fazer. Intimamente eu, tá certo? Afinal de contas, uma profissão acabou complementando a outra, né? Foi. E a contabilidade até hoje me traz assim bastante Segurança, né? segurança para que eu possa decidir Isso. algumas questões. Você usa o seu conhecimento contábil, que Perfeitamente. você formou em contabilidade, Perfeitamente. mas você usa ela no direito, que é advogado formado em advocacia, Perfeitamente. ou seja, uma profissão está muito interligada com a outra, É, principalmente no direito tributário, né? perfeitamente, isso mesmo. E E é nós. o que te levou onde você chegou, é ou não é? Olha, Porque de lá para cá foi um caminho longo, né, foi um doutor caminho bem Carlos? longo, tá certo? Não foi fácil não, tá certo? Inclusive, eu recordo que no início das aulas, eu pegava uma bicicleta que eu tinha, tá certo? Eu pegava a bicicleta e ia para a aula, tá certo? De De bicicleta, de bicicleta. bicicleta. E no final de semana, quando nós saímos para passear, eu e meus amigos, tá certo? Eu e meus amigos saímos para passear, como eu não bebia, eu não bebo, tá certo? Eu bebo socialmente um pouquinho só, mais nada. Aí eu fiz, eles me davam a chave do carro para que eu pudesse conduzi-los até em casa e depois pegar minha bicicleta e ir Era embora. o motorista Era o da motorista da rodada. rodada. Sempre fui o motorista da rodada, tá certo? A turma acha bom. A turma gosta. Hoje melhor ainda, né? Porque É, hoje tem tantas leis, né? perfeitamente. Hoje, se você for pego Hum, embriagado ao volante, é uma complicação danada, né? muito E um grande. prejuízo gigante, né? Isso mesmo, está sendo muito, muito bom. Mas é, Mas aí eu, a o minha senhor decisão. de lá para cá, não, pode continuar, mas depois vou entrar num outro assunto aí. Pode Tá. continuar com o Essa minha seu decisão, assunto. porque eu tomei, primeiro, intimamente, porque era o que meu coração pedia. Sim. Segundo, eu falava com o contador e via os contadores, tá certo? E via os contadores formados e profissionais até de renome, Mas não ganhando, tinha conhecimento jurídico, né? Os não caras tinha não não. tinham. Eu via eles assim com rendimento Ganhando bem. ganhando mais ou menos. Ah, E eu já vi um advogado que não tinha limite para ganhar, dependia ilimitado. limitado, dependia dele Verdade. trabalhar e fazer. Tanto é que o meu trabalho, durante todos esses anos de advocacia, sempre foi durante o dia e a noite. Durante o dia e a noite, os feriados, etc. No início, para pagar a mensalidade, eu e meu irmão saíamos aí com. Tinha umas engarrafadoras de pinga aqui, a gente saía nos barzinhos vendendo aquelas pingas para ganhar um complemento Olha para só. complementar a nossa renda. Para quem não sabia, o doutor Carlos já vendeu cachaça em boteco, Em olha aí. boteco. Justamente. Isso é história, isso aí é É, empreendedorismo, tá vendo? foi. Então nós tivemos aí esses trabalhos durante esse período aí que nós fizemos essas vendas e que ajudou muito, que complementou, tá certo? E nós. É interessante a gente ouvir essas histórias assim. Hum, Esse dia eu vi na hum, internet o doutor hum. Odomires Mendes de Paula, do Domingos, Tangará. Conheço ele há muitos anos, né? E ele comentou que achou interessante, que ele fez um comentário na internet hum, que ele engraxou sapatos. hum, Eu também engraxei sapatos quando eu era novinho. Eu queria ganhar um dinheiro, montei uma caixinha, coloquei lá umas pastas lá dentro, umas escovas e tal. Eu falei, eu vou engraxar sapato. Cheguei no final do dia com dinheiro. Minha mãe assustou com aquilo, falou, menino, onde é que você pegou esse dinheiro? Falei, não, mãe, trabalhei, eu engraxei sapato. Minha mãe chorou, né? Mas isso é empreendedorismo. é. Desde pequeno, a pessoa já tem que ter essa vontade de vencer, né? De querer vencer, né? Eu encontrei ontem com o doutor.
Eu falei para você agora mesmo, Oscar, Oscar. Oscar. E ontem nós estávamos conversando e ele falou assim: olha, seu sucesso é a criatividade. Criatividade. E eu recordo que eu engraxava o sapato também, certo? Aí depois eu resolvi fazer um negócio diferente. Você tem que ter um diferencialzinho, né? É, Alguma coisa que qual que era chama o atenção. diferencial? Primeiro lugar, eu peguei comecei a comprar revista que os poderosos e ricos liam, de Pato Donald, Zé Carioca e etc. Sim, tinha muito aquilo. Eu comprava aquelas revistas, chegava na feira, colocava uma banca, tá certo? E eu comprava, vamos supor, a revista custava R$ 2. Eu ia lá, pagava R$ 1 para ele, tá certo? Ele lia e me vendia por R$ 1. E eu chegava na feira, com ele, na feira e na porta do cinema, com essas revistas expostas na minha banquinha, e lá eu cobrava R$ 1 para a pessoa ler, Para ler. para ler. E Ah, eu continuava com tá. ela, ia lendo e eu ia ganhando. Se alugava. Alugava a revista. Alugava, alugava a revista, tá certo? História E bacana. na advocacia, eu fiz diferente. Eu falei, eu tenho que fazer algo algum diferencial para me poder iniciar, Você porque usou a mesma estratégia, só que em pontos diferentes. foi. O que que eu fiz na advocacia? Geralmente o advogado entrava com a ação e deixava lá a acertação correr no dia do fórum Sim. sem cobrar o devedor. E eu comecei a visitar pessoalmente os devedores. Olha, fica mais fácil para você, não ter execução e tal, etc. Então eu comecei a receber muito mais do que os outros. E hoje tem um monte de empresa que vive disso, empresas de Perfeitamente, cobrança, né? perfeitamente. Tem várias. Esse dia eu entrevistei aqui, você deve conhecer ele, o Eduardo Eduardo, Milagre, sei do quem é. Grupo Milagre. O forte dele hoje é isso aí, né? Então, Carteira de cobrança. e com isso, tá certo? E com isso foi divulgado. Tanto é que quando eu iniciei a advocacia, porque eu entrava com várias ações aqui pedindo precatórias para a cidade vizinha, é, teve uma empresa que foi ao fórum, tá certo? Para procurar um advogado para credenciar, uma grande financeira que foi lá. Eles indicaram meu nome, eu era recém-formado. E eu peguei, e eles, depois que eu peguei o serviço, eles deixaram concentrar o serviço todo em mim, porque tinha outros advogados advogando também, eles concentraram todos comigo. Igual eu faço hoje para uma consultora. A consultora nós resolvemos começar a fazer um trabalho diferente de penhora, tá certo? De penhora. Então, deu resultado e hoje nós somos dos 8 advogados, 8 escritórios de advogados que tem dentro, nós somos o primeiro lugar em recebimento, tá certo? Quais são os segmentos que são os maiores clientes hoje do seu escritório? Olha, nós temos duas instituições financeiras que são das maiores do país, tá certo? Nós São temos, bancos. são bancos. Nós temos uma consultora que é a maior da América Latina e mais outras consultoras que, através dela, vieram para o escritório também. Aí eu vi, o senhor tem lá, o senhor cuida da conta PJ, da conta PF, Perfeito, cuida até de cobrança, do setor de cobrança, né? perfeitamente. Nossas instalações, tá certo? Meu cliente, ele tem uma sala para a parte do jurídico e outra sala para a parte das Tudo negociações, separadinho. tudo separadinho. E tem os Até os coordenadores. funcionários são É. outros. E cada negociador e advogado tem um BI, tá certo? Que orienta ele para saber como é que está a situação dos negociadores, dos advogados, do processo, tá certo? Sim. Então, dali eles tiram. Como eu tenho uma controladoria também, que essa controladoria controla todos os prazos processuais. Isso é para não deixar passar nada em branco, tá certo? Então, ele controla, tá certo? Que dia que vai vencer o prazo. Eu não utilizo o prazo processual dado pelo nosso CPC, que é dias, não é dias corridos, tá certo? Então, cada dia que eles contam o prazo. Então, eu utilizo no escritório dias corridos. Entende? Por quê? Porque às vezes chega lá, você chega lá com o processo que está vencendo hoje, e ele não tem prazo para fazer, ele tem mais 2, 3 dias ou 4 para não perder o prazo, tá certo? E acontece muito isso em muitas empresas, né? Às vezes o escritório de advocacia perde o prazo
E muitas vezes como é que eu falo? É julgada a revelia, né? Porque a Perfeitamente. pessoa não Exato. compareceu, o Perfeito. juiz fala, não, julgada a revelia, você não teve nem como se defender. Não tem, não. E isso é uma parte importantíssima, porque muita empresa toma prejuízos milionários só porque perdeu o prazo. Perfeitamente. E lá no seu escritório isso não acontece, porque tem várias pessoas numa sala para Perfeito. cuidar só daquele setor da empresa. Aqui, vamos dizer, tem 30 pessoas, igual eu tive lá, conheci. Perfeitamente. 30 pessoas, parece um call center. É isso mesmo. Você chega lá, aquele pessoal está cuidando só da PJ, do Perfeito. banco fulano de tal. A outra está cuidando só da PF do banco fulano de tal. E a Perfeito. outra está cuidando da carteira de cobrança, não é isso? Nós temos mais uma firma de agro, também lá lá também, Uma empresa grande, empresa enorme grande, também. uma empresa de telefonia também, que nós temos também lá. Tá certo? Então nós não temos assim, não é quantidade de clientes, é Qualidade. qualidade de clientes, tá certo? E E eu, para isso o senhor faz um investimento pesado, né? cara, Não só captar o cliente, hum, mas retornar para ele um atendimento premium, um atendimento de excelência, né? perfeitamente. Um atendimento, igual você mesmo falou aqui, Hum, um atendimento que seja um diferencial em relação a todos os perfeitamente. outros, né? Porque ninguém, não vou dizer ninguém, mas a maioria não consegue montar uma estrutura dessa para atender um cliente, É lógico, né? perfeitamente. Agora, você para montar um escritório de advocacia hoje de qualidade, não basta só você ter conhecimento. Você, a não ser que você queira Tem que trabalhar só. delegar para muita É, gente, né? a não ser que você queira ficar no escritório só você Aí atendendo, você vai ser mas escravo. ninguém, tá entendendo? Isso é diferente. Então nós temos na parte administrativa tem muita gente que está fazendo esse trabalho conosco, tá certo? Então nós temos outras áreas, por exemplo, você tem também o back-office. Como é que funciona o back-office? Nós financiamos a prazo, fazemos a prazo alguns acordos. Então, lá no back-office fica a controladoria daqueles prazos mês a mês. Eles têm meta para cumprir, certo? Seria como se fosse um financiamento, uma financeira? Aqui lá, por exemplo, o banco dá tantos meses, então nós vamos acompanhar para a pessoa pagar naquele prazo que foi aprazado, está certo, no acordo, tá certo? Entendi. Então, e ali a gente tem vamos dizer, tem uma quantidade de valor já a receber no mês, que é que dá suporte ao escritório, Sim, sim, sim. certo? Então nós Que temos, mantém o escritório, né? fica mantendo o escritório com aquilo ali, certo? Então não é, eu não quero entrar em detalhes, tá certo? Por isso que eu estou só falando superficialmente, tá certo? Superficialmente. Audiências, por exemplo, nós temos lá, nós temos pessoa para fazer a qualificação da empresa para quando nós vamos ajuizar uma ação. Que qualificação é essa? Saber se a empresa não desviou bem, se a empresa não montou outra empresa em nome de terceiros, tá certo? Para que a gente peça a anulação daquele ato, tá certo? Venda de imóveis, tá certo? Venda de imóveis. Então, nós temos um custo muito alto para poder fazer o Sim, trabalho, sim. mas é um trabalho que dá resultado. E o senhor me falou uma coisa que eu achei interessante, eu estou Hum, lembrado disso. hum, O senhor me falou que o índice de ganho de causa hum. do seu escritório é de quantos por cento? Ora, nas ações que são ingressadas contra os bancos para revisional e etc, etc, nós temos um índice altíssimo de ganho de causa, tá certo? Porque já foi tudo referendado pelo STJ, tá certo? E as pessoas entram hoje, tá certo? Eles têm pouca possibilidade de ganhar, às vezes o que ele ganha não compensa a ação que ele entra, Entendi, entendi. entendeu? Então, É ação pequena demais que não compensa nem o perfeito. lado jurídico da coisa. Hoje eu diferencio as penhoras. Por exemplo, hoje você pode pegar uma casa financiada, você tem uma casa financiada, tá certo? Uma casa ou uma coisa, você vai, faz a penhora dos direitos aquisitivos. Como advogado, você vai lá, pede ao juiz e tem aceito essa penhora de direitos aquisitivos. O que que significa? Hum. Que aquilo que você já pagou e vai pagando, vai ficando na penhora daquele processo Ah, que tá, entendi. tá certo? Então, quando ele quitar, ele tem a outra dívida, que é a dívida
da consultora, tá certo, para ele poder fazer o pagamento. Tá certo? Entendi. Mas o senhor tem esse número, uma porcentagem assim, de ganho de causa do seu escritório? O número? O número eu não tenho hoje para te falar, tá certo? Mas eu te prometo para você que depois eu te passo esse número, tá certo? Sim. Porque eu lembro que Porque, um dia você comentou olha, que é uma coisa eu alta, sei assim, que ó. é mais de 60% dessas ações revisionais. Entendi. Ações revisionais. Agora, nos outros tipos de ações, tá certo? Nós temos aí um ganho também satisfatório, mas muito satisfatório para o Entendi. cliente, tá certo? Porque senão não traz resultado. Sem dúvida E nenhuma. eu queria te pedir permissão para te passar, falar um negócio. Fique É, à vontade. Ué. Aqui estamos em casa. eu tenho uma alegria muito grande pela colaboração que a minha esposa, Silvânia, Silvânia, ela teve como participação no escritório, porque ela sabia que eu não saía antes das 11, meia-noite, do escritório. E ela pegava os nossos filhos, tá certo, dava banho nos nossos filhos, ia lá para o escritório, ficava no carrinho, tá certo, me esperando para a gente sair para tomar um lanche antes de dormir, porque não jantava. Certo? Então ela teve uma participação assim muito grande nesse Não, e trabalho desenvolvido e me deu sem assim dúvida. Qual é o tranquilidade. nome dela? Silvânia Mendes Mira. Silvânia. Silvânia. Silvânia Miro. Nossa, Silvânia, parabéns, porque é graças à senhora que o escritório chegou onde chegou, né? Perfeito. É um E- escritório de advocacia de excelência em Uberlândia, emprega aí quase 200 colaboradores, Perfeito. né? Inclusive agora meus filhos, né? Que meus filhos estão lá desde que passaram no vestibular da faculdade, eles foram para dentro do escritório, tá certo? E veio, aprenderam, tá certo? Com Você tem sucesso. uma neta trabalhando lá hoje, não É, tem? agora tem mais, agora já tem a neta que já está Já está na terceira na geração já. terceira geração. E os filhos realmente são capacitados, estão dirigindo o escritório porque têm capacidade, porque se não tivesse eu não deixaria de dirigir o escritório. Não, e uma coisa que a gente esqueceu de citar aqui, você passou uma barra pesadíssima, né? Você Perfeito. teve um problema de saúde seríssimo, Foi. né? E que graças a Deus, já tem muitos anos isso, foi na década de 90, né? É, Mas vamos falar só um pouquinho disso assim, só o pessoal é, ter noção, que o pessoal perfeito. acha que é só flores, né? É. Olha, em 90, 91, eu tive um mal súbito, tá certo? E foi lá, fiz um cateterismo e deu a indicação de colocar ponte safena, tá certo? Ponte safena. E na época, ponte safena, o anúncio deles é que a durabilidade seria em torno de 5 a 8 anos, tá certo? Só isso. Só isso. Você viveria mais 5 a 8 anos, mais nada. Tá certo? Foi o diagnóstico dado em São Paulo, porque o Uberlândia não tinha, nem a máquina de fazer o cateterismo não tinha. E eu fui lá, fiz 3 safenas e 2 mamárias. E fiz revisão agora, agora tem poucos meses, da, Tá tudo zerado. olha, eu ainda tenho 2 mamárias e uma safena funcionando ainda. Olha só. Então, quer dizer, eu tenho safena de 32 anos funcionando. Então, o médico Sensacional. falou que esse é um caso Um caso assim quase que único. único, perfeitamente, tá certo? Então, eu continuo, tá certo, fazendo as minhas. Quem que é o doutor? Vamos dar os créditos a ele. Pode falar quem é o doutor? Perfeitamente. É Camilo Ah, Abdulmaci. Camilo. Camilo Camilo Abdul Maci. Abdulmaci. O médico que operou É, Dr. Carlos Miro. perfeitamente. Fez 3 safenas e 2 mamárias. Mamárias, perfeitamente. E a Perfeitamente. cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Lá, Totalmente. lá na década de 90, aí firme até hoje. Se Deus quiser, por muitos anos ainda, né? E hoje tem muito mais recurso, né, Tem, doutor? Hoje, perfeitamente. o senhor acabou de fazer um exame aí, uma bateria de exame para saber como é que tá, não foi? Perfeitamente. Então Foi. você já sabe como é que está a sua saúde, está acompanhando de perto, né? Estou acompanhando de perto e todos os anos eu faço. Tem o meu médico aqui em Uberlândia que acompanha, tá certo? Mas a força de trabalho é a mesma, né? Mesma coisa. Todo dia o senhor está lá no escritório, que não teve nenhuma vez que eu fui lá até hoje, o senhor não estava lá, o senhor sempre está lá Sempre firme. estourado de manhã e à tarde. E à noite, às vezes não. Quase sempre eu levo alguma coisa para ver em casa. Acaba levando alguma coisa para Para casa, né? estudar, para ler, para ver E hoje ficou mais fácil levar para casa, né? Só perfeitamente. pegar o notebook, Perfeitamente. Eu você não, leva o trabalho para casa. perfeitamente. Eu tenho. E à noite é o momento de você refletir, de você pensar sobre aquilo que você quer implantar no escritório. Por exemplo, essa semana eu
quis mudar, tá certo, uma questão, tá certo, inovar novamente, tá certo, criar uma forma de terminar mais rápido alguns processos, determinados processos que eu achei, tá certo, tem chance da gente ter Isso é sucesso. interessante. Vamos entrar nesse assunto, então, para a gente encerrar. Estamos chegando quase no final do nosso podcast. Perfeito. Vamos falar sobre isso, sobre futuro. O que você pensa? O que o escritório do Carlos Miro hoje está lançando? Se tem algum projeto? Eu sei que os seus filhos já estão à frente há algum tempo, tanto a Silca quanto o Beto, que são advogados, estão lá à frente. Você está fazendo essa transição já tem um bom tempo, né? Já está na mão deles, né? Mesmo com o seu apoio diário lá. Certo. Mas o que o senhor espera para o escritório do Carlos Miro daqui para frente? Olha, meu anseio, tá certo, nosso objetivo é que o escritório não pare de crescer. Ah, tá. Não crescer só em volume de clientes, em volume de modernizar o mais possível, tá certo, o melhor possível, tá certo, o escritório. Que a gente tenha condições de oferecer para a clientela algo mais novo do que nós temos hoje. Usar o que tiver up to date, né? O que tiver de mais atual no mundo vai estar dentro do seu escritório. Tá certo? Usar todas as tecnologias, tudo que o mercado oferecer, né? Nós estamos contratamos um técnico, tá certo? Lá dentro do escritório, para verificar tudo que a gente pode robotizar. Tá certo? Robotizar, tá certo? E o que nós podemos melhorar na qualidade do que nós temos lá, de programa de acompanhamento, de outras coisas mais, tá certo? Para agilizar, facilitar a vida dos advogados, né? E também para não perder prazo, enfim, para ter uma otimização do escritório, não é isso? O escritório nós já estamos inscritos para um novo encontro que vai ter aí de tecnologia para escritórios, tá certo? Nós já estamos inscritos já para participar desse evento, tá certo? Então, todo ano está tendo, onde estiver, tá certo? Nós estamos juntos para participar. Para a gente encerrar, doutor Carlos, o senhor tem alguma mensagem aí para passar para a gente? Eu gostaria de falar o seguinte: hoje, olho para trás e sinto gratidão a Deus e satisfação ao ver o legado que construí. Não construí sozinho, construí com os colegas que passaram no escritório, com os estagiários que passaram no escritório, com todos que lá passaram. Mais do que isso, tenho a alegria de passar o bastão para a próxima geração. Meus filhos, Silca e Carlos, seguiram os mesmos passos e hoje são grandes profissionais, prendados para dar continuidade ao trabalho que iniciei há tantos anos, garantindo que nosso legado perdure por muitas gerações. Em nome da minha família, gostaria de agradecer a cada um de vocês que fez parte dessa jornada, inclusive você. Aos meus clientes, pela confiança depositada em mim ao longo dos anos. Aos meus colegas de profissão, pela parceria e pelo aprendizado compartilhado. A minha família, pelo amor incondicional e pelo apoio inabalável. Que possamos continuar trilhando juntos esse caminho, sempre pautados pela ética, pela justiça e pelo compromisso com o bem-estar de todos aqueles que confiam no nosso trabalho. Parabéns. Acho que todo mundo se sentiu abraçado agora. Cada um que fez parte de uma época na sua vida se sentiu lembrado agora nesse texto aí. Doutor Carlos, prazer imenso ter o senhor aqui. Que o senhor tenha mais muitos anos de vida, com muita saúde. Que o senhor possa curtir seus netos. Que o senhor possa ver eles trabalhando lá na Carlos Miro Advogados. Né? E que o senhor continue passando para as outras gerações todo esse conhecimento, porque o senhor é uma biblioteca ambulante da advocacia de Uberlândia. Então, fica aí o nosso agradecimento pela presença do senhor aqui. Muito obrigado.
muita saúde, que Deus abençoe seu escritório. Eu agradeço a você também, pessoalmente, por essa entrevista, por esse bate-papo, a gente trazer algumas novidades, algumas coisas que ocorreram durante esse período que eu fui estudante, fui advogado iniciante, tá certo? E pelos apuros que a gente passou nesse período também, tá certo? Porque a gente ficar até meia-noite, tinha dia que era para reestudar aquela matéria que nós íamos, tá certo, trabalhar com ela no outro dia, Olha só. tá certo? Tá vendo, gente? Então, vocês conheceram mais um pouco, não. Vocês conheceram mais a fundo a vida do Dr. Carlos Miro, do escritório Carlos Miro Advogado. Muito obrigado. E ó, não perca, dentro em breve, semana que vem, teremos mais um grande convidado aqui no Melhores Top 100 Podcast. Esse bate-papo sobre empreendedorismo e sucesso, onde você tem uma história maravilhosa como essa que você conheceu aqui hoje do Dr. Carlos Miro. Até breve!